Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com Josa Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio a este projeto, Ponderações também, a este canal, né? Muito obrigado pela paciência também, pela gentileza das críticas que vocês têm feito aí nos vídeos, né? Muitas das quais elogiosas, algumas críticas mais severas, que eu também aprecio muito, agradeço muito por elas também, tá? Abraço a todos, em vários lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Aos meus irmãos e irmãs que estão na África, na Oceania, na Ásia, na Europa, na América Latina, na América do Sul, no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, enfim. Abraço a todos, com muito carinho, com muita ternura. Comentar sobre uma tentativa da Ucrânia nova, né? Nova tentativa de atacar Korenevo, que é um povoado importante ali da região de Kursk, né? Mais uma tentativa da Ucrânia. A Ucrânia, desde quando começou essa invasão à região de Kursk, a Ucrânia vem tentando insistentemente dominar a Korenevo. Digamos que seria uma vitória, né, bem significativa, né, permitiria o avanço maior das forças ucranianas. A Ucrânia sabe perfeitamente da importância de Korenevo e tem feito inúmeras tentativas, né. Houve uma outra que, para os ucranianos, novamente, não foi muito bem sucedida, não foi aquilo que eles planejaram, aquilo que eles pensaram. Também começa a aumentar na Rússia, né, os depoimentos sobre a participação da OTAN, não somente lá na região de Kursk, né, com militares presentes naquela região, oficiais, comandantes, né, gente, né, no comando das operações, mas o novo dessa história toda são as acusações sobre a participação da OTAN, Reino Unido, Estados Unidos, né, na confecção do plano de invasão a Kursk. Tá? Isso é bastante curioso, né? Porque a gente tem percebido nas táticas, né, do Ocidente nos últimos meses, em especial nos últimos meses, eu acho que a partir da operação militar especial da Rússia, a gente tem visto isso muito mais, né? Talvez quando começou a invasão da Ucrânia pela Rússia para a libertação daquela região do Donbás, né? A gente tem visto aceleradamente essas táticas do Ocidente, né? De não declarar publicamente as suas intenções e agir muitas vezes como se fosse terroristas, né? Na verdade, tem agido como terroristas, praticando crimes que não são assumidos, né? Por causa do medo, por causa da covardia, né? A gente tem visto nas grandes potências que hoje compõem a OTAN um comportamento que era tido como um comportamento agressivo, terrorista e covarde, era tido como covarde, terrorista, enfim, tudo isso, agressivo e tal, quando era praticado pelos inimigos do Império no passado, né? Sobretudo aqueles países que muitas vezes não tinham como fazer uma guerra direta contra os países do Ocidente e partiam para táticas de guerra, né, diferentes, né? Assimétricas, guerras localizadas, enfim, guerras com pequenos ataques e muitas vezes com ataques que não eram necessariamente assumidos, né? Terroristas ou não. A gente tem visto isso. Acho que o grande marco dessa história aí foi o ataque ao Nord Stream, né, que o Ocidente até hoje não teve coragem de assumir. Hoje coloca-se muito a culpa disso na Ucrânia. A culpa colocada à Ucrânia tem feito, inclusive, com que as pessoas pressionem o governo holandês, né, para retirar o apoio à Ucrânia, né, curiosamente. Né? A Holanda, que é hoje um dos parceiros muito importantes da OTAN para a Ucrânia, a Holanda tem condição, é um desses países da OTAN que não está em crise, né, não vive crises. A economia não está crescendo como em outros momentos, também como vítima até mesmo do que está acontecendo lá em território ucraniano, mas é um dos países mais ricos do mundo, né, com muitas reservas, com muita condição de continuar a financiar as loucuras de Kiev. Né? Na Holanda, portanto, né, está havendo muitas contestações ao apoio do governo à Ucrânia. Tá? Bem, e lá na Holanda, as críticas ao governo, a pressão sobre o governo tende a funcionar, né? Independente do governo. Agora a gente tem um governo lá dito de extrema direita, extrema mesmo, né? Mas lá, independente do governo, as pressões tendem a funcionar na Ucrânia sobre o governo, né?
Bom, nas últimas horas, portanto, a Ucrânia tentou essa conquista de Korenevo, mas, como eu disse, teve problemas ali. Bom, o Medvedev também fez uma declaração muito importante, gente, segundo a qual não há mais como ter acordo com a Ucrânia e que agora o ideal é ir para guerra total, até a eliminação total, né, das condições da Ucrânia e, de certa forma, da OTAN dentro da Ucrânia, de continuar a lutar contra a Rússia, né? Então, ou seja, a paz com a Ucrânia neste momento implica uma Ucrânia destruída, né? Este é o ponto, né? Tivemos novamente mais um capítulo, né, de veículos queimados lá na Ucrânia pelos moradores locais. Neste caso, um incêndio sobre um micro-ônibus que aconteceu em Kiev, na capital ucraniana, que evidentemente se somou a muitos outros que vem acontecendo nos últimos dias, né, e que mostra a insatisfação das pessoas em relação sobretudo, à mobilização forçada, né? Eu vou falar sobre isso aqui também, né? Business Insider, né, que é um portal norte-americano, fez também uma declaração muito importante, muito apropriada sobre o fronte de Kursk e também sobre a capacidade de resposta das Forças Armadas da Ucrânia neste fronte de Kursk. Esses são assuntos principais que eu vou comentar com você neste vídeo, né? Começar, portanto, aí com essa questão de Korenevo, né? A Ucrânia faz ataques sucessivos, constantes. Novamente fez um ataque, né, para tentar conquistar esse povoado. As táticas dos militares ucranianos não vem mudando desde o começo da operação militar especial em relação aos ataques, em relação à tentativa de assalto, em relação à tentativa de buscar alguns povoados, né? E isto, enfim, tem ajudado muito a Rússia a entender, inclusive, as manobras ucranianas, né? A Rússia vem se preparando, vem aprendendo a lidar com a Ucrânia, porque a Ucrânia tem praticado as mesmas ações, sempre, a mesma cartilha, não muda nunca, nada, absolutamente nada, exceto a tentativa de fazer ataques diferentes. A Ucrânia está tentando fazer, por exemplo, tem pensado, a gente pensando a guerra, a gente pensando neste momento como fazer ataques à profundidade da Rússia. A Ucrânia vem fazendo várias tentativas, por enquanto não está a conseguir, né? Bom, estão tentando atacar, portanto, aquelas áreas dos povoados, assim, que fica naquela região ali perto de Korenevo e outras regiões ali também. Estão tentando atacar em pequenos grupos, né, ao longo das estradas ali, daquelas estradas que levam a esses povoados, né. Estão tentando atacar e recuperar Korenevo, estão tentando atacar e recuperar não, né, tomar também a cidade de Malaya Loknia, né, estão tentando também atacar e recuperar outras cidades, né, e, enfim, tomar outras cidades que ficam naquela região. Bem, o fracasso tem sido constante, gente. Todos os dias, quando a Ucrânia tenta esse tipo de ataque, tem fracassado. Os ataques estão acontecendo o tempo inteiro. Em alguns locais há uma intensificação das ações da Ucrânia. Este é um ponto. Daí não dá pra gente imaginar que a Ucrânia está conseguindo êxito, como muitos estão noticiando, falando que a Ucrânia está já chegando lá em Vladivostok. Não é verdade, tá? O que está acontecendo nesse caso é que quando a Ucrânia não consegue cumprir essa missão, né, eles fazem esses ataques em grupos, né, no caso em pequenos grupos, as cidades ao longo das estradas, né, fazem também ataques com grupos maiores de soldados em algumas situações, mas o que está acontecendo é que estão fracassando até o momento. Não conseguiram Korenevo, não conseguiram Malaya Loknia. O que significa com isso? Quando eles fracassam, o retorno desses soldados não está gerando, não está acontecendo o retorno, né? Porque eles tentam retornar, mas muitos são mortos no meio do caminho, quando eles estão voltando, né? E aí, gente, eles recuam de uma maneira imediata, quando percebem que o inimigo russo está muito bem posicionado, né? E percebem que fracassaram na tentativa, tentam retornar. E quando retornam, estão sendo vítimas da artilharia russa. Resultado disso são muitos corpos, gente, de soldados feridos e mortos naquelas estradas que são utilizadas pela Ucrânia para tentar atacar esses povoados, tá? Nas últimas 30 horas, as tentativas da Ucrânia de atacar as posições russas nos assentamentos de Korenevo, Olgovka e Komarovka foram totalmente repelidos ali com sucesso pelas Forças Armadas da Rússia. Os combates ferozes vêm acontecendo ali na região de Sudza, na área de Cherkazy Porikini, né? Neste local, os combatentes russos têm conseguido
infligir muito fogo, né, às tentativas ucranianas e tem eliminado muitos ucranianos nessas últimas horas também. Neste caso, particularmente nessas frentes aí, a Rússia tem utilizado-se muito da aviação. O que ocorreu nessa última tentativa aí, que é na verdade o retrato do que vem acontecendo em outras tentativas também, é assim, né? É o número de mortos, né, que de certa forma equivale, o número de mortos de certa forma equivale ao tamanho da estupidez da Ucrânia, que volta a repetir erros. E aí a gente fica pensando, por que a Ucrânia repete esses erros? Por que a Ucrânia não para pensar, o que eu estou fazendo aqui não está correto? Por quê? Porque o resultado não é dos melhores. Olha o que está acontecendo. Eu mando soldados para tentar fazer um ataque, um assalto, ao povoado, a missão não dá certo, e esses soldados ou ficam feridos, ou são mortos. Geralmente os seus corpos ficam espalhados pelas estradas, poucos deles conseguem retornar. Por que eu não tento fazer algo diferente, portanto, né, já que está dando tudo errado? Ora, gente, Kiev não tenta fazer algo diferente porque o Kiev não está nem aí para os seus soldados. O gabinete político lá em Kiev, o comando militar ucraniano, eles estão praticamente ali colonizados hoje pela OTAN. Em todos os sentidos, né, ideologicamente, mentalmente, enfim. E além disso, como a gente sabe, como já relatei em outros momentos aqui, o comando dessas operações lá em Kursk hoje não está mais a cargo de oficiais ucranianos na maior parte, né, das situações. Está a cargo de oficiais da OTAN. Então eles se preocupam ainda menos com os ucranianos. Em nenhum momento há preocupação com o ucraniano, porque nunca houve nenhuma preocupação com a Ucrânia. A OTAN não tolera a Ucrânia. Né? Esses europeus que fazem parte da OTAN em geral, né, odeiam a Ucrânia, assim como odeiam os russos. Né? A Ucrânia também é composta de eslavos, né, como a Rússia. Eles não querem nem saber. Claramente que o comando político do país deveria ter esse entendimento e proteger seus cidadãos, entender que na verdade a OTAN hoje atua como um inimigo da Ucrânia. Mas quem é o chefe político, gente, em Kiev, né? É o Volodymyr, né? O palhacinho de Kiev, né? Bom, então a Ucrânia está tentando atacar Kryvyi, não está conseguindo ter sucesso. A Ucrânia tem enviado cada vez mais tropas para essas tentativas, tem perdido essas tropas, né? Mas eles continuam insistindo no erro. Por quê? Porque os ucranianos não importam para a própria Ucrânia, ou ao menos para os comandantes políticos de Kiev, né? Bom, veículos militares queimados na capital da Ucrânia. Novamente houve incidente, um micro-ônibus, né? Pegou fogo. O fogo tem acontecido em Kiev nos últimos 3, 4 dias de forma insistente, tá? Vários ataques, partisãs, né, da chamada resistência ucraniana que está atuando hoje já dentro do país, né? E esse ataque ao micro-ônibus se somou a outros. No domingo houve relatos de um carro de um militar das Forças Armadas da Ucrânia foi incendiado na cidade de Dnipropetrovsk. Também aconteceu a detenção de alguns que tentaram fazer praticar essa mesma ação na região de Ivano-Frankivsk, onde também muitos veículos vêm sendo destruídos. Em Ivano-Frankivsk, eles conseguiram apreender adolescentes, né, que, segundo eles, foram suspeitos, né, de atacar ali alguns carros na cidade de Ivano-Frankivsk, né. Então a situação é complicada. Há pouco tempo atrás, lá em Lviv, né, o chefe do gabinete do TCC, que é o local, né, que é o cartório de alistamento militar, né, TCC, né, ou seja, é o centro de comando daqueles senhores que sequestram civis nas ruas das cidades da Ucrânia. Né. Então o chefe militar ali em Lviv foi hospitalizado em grave estado de saúde depois que a sua casa foi incendiada. Lembra? Cheguei a relatar este acontecimento aqui neste site, né. A casa dele fora, naquela ocasião, quase que totalmente incendiada. Ou seja, a insatisfação é muito grande, tá? O Business Insider, né, que é um portal norte-americano, fez uma declaração muito apropriada sobre o front de Kursk e também sobre a capacidade da resposta das Forças Armadas da Ucrânia naquela região, tá? Assim,
O Business Insider, como todo mundo sabe, ele é um portal assim, muito ocidental, não é só porque é norte-americano, mas além de ser norte-americano, é daqueles bem ocidentais. Enfim, né, não tem porquê, por exemplo, ele fazer nenhum tipo de elogio à Rússia, né, e nenhuma crítica à Ucrânia, exceto se a Ucrânia a merecer demais, né. Bem, eles falam, por exemplo, que a tentativa de Kursk, que já dura 2 semanas, foi mais um erro grave da Ucrânia. O exército ucraniano está perdendo uma parte significativa das suas unidades de elite. Este é o ponto interessante que o Business Insider fala, né? A Ucrânia está perdendo, né, uma parte significativa das suas unidades de elite, tá? Essas unidades de elite, gente, quando elas forem completamente destruídas, a situação pode ficar, enfim, totalmente irrecuperável para a Ucrânia, tá? Porque essas unidades de elite ainda são compostas por soldados de altíssimo nível do exército ucraniano, das forças armadas da Ucrânia. Os poucos que existem estão presentes nessas unidades de elite. Segundo o Business Insider fez essa publicação baseando-se no analista militar Patrick Burry, né? Segundo o especialista Burry, as forças armadas ucranianas não podem se dar ao luxo de desenvolver este cenário, né, de perder o seu potencial de combate. E isso vai acontecer ainda mais, de uma forma ainda mais intensa, embora já esteja acontecendo muito, quando a Ucrânia ficar sem esses combatentes de elite das forças especiais. Bem, as tropas ucranianas vêm perdendo posições, né, como a gente sabe, no Donbass de uma maneira brutal, né? E segundo essa análise, né, se as unidades mais prontas para o combate das forças armadas da Ucrânia forem completamente derrotadas na região de Kursk, Kiev não terá mais reservas para manter suas posições em outras direções, né? É o que fala o Burry ali no Business Insider, né? Os combates com as unidades das forças armadas ucranianas nessa região russa decorrem desde o dia 6 de agosto, como a gente sabe, né? E a Ucrânia já sofreu perdas absurdas, né? Absurdas, colossais. De acordo com o Ministério da Rússia, né? Ministério da Defesa da Rússia, essas perdas já passam de 4.100 soldados. Esses números eram de ontem às 13 horas, né? 60 tanques, ontem a gente falava em 57, né? E mais de 270 unidades de outros equipamentos militares. Gente, é inacreditável. Quando eu paro para falar que desde o dia 6 de agosto, naquela região, a Ucrânia, né, perdeu 57 tanques ontem e agora a gente fala em 60 tanques, é muito pouco tempo para uma destruição de um número absurdo de tanques. Como é que a OTAN aguenta um negócio desse? E essa é a prova de que a Ucrânia realmente não tem mais nenhum sentido a gente pensar a Ucrânia nesse confronto contra a Rússia. Como é que a OTAN resiste um negócio? São 50 tanques, desde o dia 6 até agora, somente ali na região de Kursk. É inacreditável, gente. Bom, e o Medvedev disse que, olha, não faremos mais acordo de paz, iremos com a guerra até a vitória final sobre a Ucrânia, meus amigos. Ou seja, até a vitória final, neste caso, sobre a OTAN, lá dentro da Ucrânia, né? É isso, e acho que está correta essa percepção aí, né? O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, observou que recentemente tem havido uma deterioração ali nas relações, né, e na possibilidade de algum tipo de acordo de paz, né? E a Rússia não vai cair mais nessas armadilhas de negociação. A Rússia poderia concordar com as negociações de paz, né? Prematuras até desfavoráveis pela proposta internacional, e ao mesmo tempo, enfim, poderia até fazer algumas concessões, digamos assim, né? Isso não vai acontecer mais, segundo Medvedev, tá? Porque, na verdade, ele entendeu, e assim, a Rússia entendeu, qual é o jogo da OTAN neste caso, né? A OTAN não quer mesmo fazer nenhum tipo de acordo de paz, aparentemente, né? Então, assim, não tem por que a Rússia cair nessas armadilhas, tá? Ele falou no seu canal do Telegram, né, que depois que a Ucrânia invadiu com táticas terroristas a região de Kursk, né, tudo ficou mais ou menos encaixado, né? Ou seja, a necessidade da Ucrânia de fazer acordo de paz existe, mas não há nenhuma iniciativa nesse sentido, tanto da Ucrânia como também da OTAN. Após a invasão de militares russos na região de fronteiras de Kursk e a tomada de vários assentamentos, né, acompanhada de atrocidades contra civis, né, vandalismo generalizado, saques, né, e tudo mais tal, ele chegou à conclusão de que, de fato, a Ucrânia não quer nenhum tipo de acordo de paz
e a Rússia não pode entrar de forma nenhuma nessa conversa aí mole da OTAN e da Ucrânia, né? Bem, o Medvedev chegou a falar também sobre a questão do envolvimento de Londres. Segundo ele, foi em Londres que foi planejado o ataque a Kursk. Este ataque a Kursk foi feito em Londres e contou ali com a participação direta dos Estados Unidos também. E eles estariam por trás da confecção desse ataque. Então a OTAN não somente está envolvida com seus oficiais presentes hoje no fronte, mas também a OTAN está envolvida com a própria confecção do plano. E aquilo que eu voltei a falar, né? O Ocidente nega isso. Como o Ocidente nega, por exemplo, que tem soldados, tem oficiais no fronte ucraniano. O Ocidente nega, por exemplo, que fez o ataque ao Nord Stream 2, né? O Ocidente nega, por exemplo, que a Ucrânia está atacando Zaporizhia, né? Nega, não aceita. O Ocidente nega várias outras situações absurdas que todo mundo percebe que é de responsabilidade do Ocidente. Por que nega? Por causa da covardia do Ocidente, por causa da covardia da OTAN. A covardia, gente, ela também se insere dentro de uma situação de medo, não somente por isso. Configura a covardia, não é somente o medo, mas a covardia é muito maior que isso, mas a covardia também é praticada quando se tem medo em algumas situações, tá? Quando se tem medo, as ações em resposta ao medo nem sempre são covardes, deixando isso claro, né? Mas a covardia também acontece em virtude do medo. Medo de quem? O medo, né, da Rússia, ok? Quando Osama Bin Laden atacou no 7 de setembro, 11 de setembro, as Torres Gêmeas, né? O seu grupo assumiu, né, que fizeram o ataque? Não. Até então, alguns dos ataques do grupo do Osama eram assumidos, né, pelo grupo. Aquele ataque aos Estados Unidos foi muito cruel, muito poderoso, né? A resposta seria atroz por parte dos estadunidenses, né? Então, naquela ocasião, Osama Bin Laden e o seu grupo não assumiram, né, que fizeram aquele ataque. Por quê? Certamente por causa do medo que seria da resposta que viria dos Estados Unidos. Então, essa prática de não assumir, né, o que você está fazendo, né, esses ataques terroristas e tudo mais, vem em muitos casos do medo. E é também por causa disso que o Ocidente está agindo como se fosse como um terrorista, né, na verdade praticando terrorismo, né, também por causa do medo. O Ocidente em nenhum momento fala abertamente que está atacando a Rússia. O Ocidente em nenhum momento fala que não, nós temos ali oficiais trabalhando sim na Ucrânia. Tá? Nunca mais a gente viu o Macron falar sobre mandar tropas francesas, tudo mais tal, o palhacinho lá de Paris se calou em relação a isso tal. Embora por certo que esteja agindo nesse sentido. Então, isso faz parte, isso está no DNA do Ocidente, esse medo da Rússia, que é um medo herdado da União Soviética, né? Então eles, covardes que são, muito poderosos, 32 países fazem parte da OTAN, e essa organização que compõe 32 países não assume diretamente, né, vários ataques e vários atos de covardia e de terrorismo contra a Rússia, porque esses 32 países juntos, neste momento, têm medo da Rússia, gente. É essa a verdade. Claramente que a Rússia pode até ter medo também da OTAN, você vai deixar no comentário, eu tenho certeza disso, mas o Ocidente também tem medo da Rússia. Do contrário, por que não assumiria diretamente, né, esses ataques que fazem a Rússia, né, que faz a Rússia? Enfim, é isso. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por tudo, forte abraço a todos. Mais tarde volto para falarmos de outras situações do fronte ucraniano e também sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. É isso.